Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, como sempre, vamos aqui aos vídeos, né? Ao vídeo de hoje, aqui aos cortes. Palmeiras que apresentou Marlon Freitas, tudo isso muito mais. Tem jogador se especulando no jogador aí, mas o mercado do futebol palmeirense está mais tímido. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade. Então, oficialmente, o primeiro reforço para essa temporada. E nesta quinta-feira, o Palmeiras apresentou oficialmente Marlon Freitas, o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. Foi inclusive apresentado pela presidente Leila Pereira e vale muito a pena a gente ver como foi esta apresentação, este momento em que a Leila Pereira dá a camisa para o novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. 5, nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos é incorreto, não é? Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre. Uma das primeiras perguntas feitas para o jogador do Palmeiras foi justamente em relação à sua saída do Botafogo, clube pelo qual ele conquistou títulos importantes, foi campeão da Taça Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro. Uma grande oportunidade na minha carreira, é uma grande oportunidade também para minha família. E assim, eu entendi, e o clube também, o Botafogo, que era o fim de um ciclo vitorioso, de um ciclo de muita luta, de muita resiliência também, mas a gente tem que entender, né, que tudo tem um começo, meio e fim, né? Então, eu acho que meu ciclo, eu entendi, o clube também, que meu ciclo tinha finalizado ali. Outra questão feita para o novo reforço do Palmeiras foi em relação a onde vai jogar, como primeiro ou segundo volante. Vamos ver o que disse Marlon Freitas. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, né? Já há alguns anos, né? Essa questão do 8 tá virando 5, né? O 10 tá virando 8. Então eu tenho essa facilidade, né? Meu intuito aqui é ajudar. Estou no meu auge técnico, físico, mental, questão de liderança também, né? Isso não vai faltar dentro do Palmeiras. Mas antes de falar, antes de mostrar com palavras, eu acho que tem que ser com atitude. O Marlon falou que escolheu o Palmeiras por conta da mentalidade vencedora, o Verdão que ganhou muito nos últimos anos, inclusive com o técnico Abel Ferreira, que foi decisivo para que ele escolhesse o Verdão como sua nova casa. Já peguei nesse começo de temporada, que ele dá muita liberdade para o atleta, né? E eu gosto disso também. E aí a minha tomada de decisão ali dentro do campo também. Mas não conversamos nada sobre tática, sobre jogar de 5 ou de 8. Né? Ele só me desejou boas-vindas mesmo e falando que ia ser um grande ano para nós. Né? Perguntou se eu estava feliz, eu falei com certeza. Né? Agradecer ele pela oportunidade também, pela confiança. Quando um treinador aprova o seu nome, isso mostra que você fez grandes coisas, que você tem grandes valores. Marlon disse que já está se entrosando com os demais jogadores e se colocou à disposição para o jogo deste sábado contra a Portuguesa no estádio do Canindé, estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Porque o dia foi de apresentação do Marlon Freitas, reforço também na nossa equipe de reportagem com a Mariana Capra. Desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest em janeiro de 2023, o Palmeiras ainda busca estabilidade na posição de primeiro volante. Aníbal Moreno chegou no fim daquele ano. Começou bem em 2024, foi decisivo no título paulista contra o Santos, mas não conseguiu manter regularidade ao longo das temporadas. Em 2025, o clube tentou outra alternativa com Emiliano Martínez, que também teve bom início, mas sem se firmar como titular absoluto. Aníbal foi quem mais atuou na posição naquele ano e se destacou no Mundial, mas voltou a oscilar no restante da temporada. Com isso, Abel Ferreira não conseguiu definir um dono para a volância. O argentino se despediu do Verdão em dezembro de 2025 e, agora, o Palmeiras aposta em Marlon Freitas. Com ele, o clube chega a cerca de 114 milhões de reais investidos na posição nos últimos anos.
O volante chega em definitivo, com contrato até dezembro de 2028 e valor aproximado de 36 milhões de reais. Ele era um dos pilares técnicos e de liderança do Botafogo. Já deu para sentir que é um clube que quer voltar a conquistar grandes títulos, né? Então eu fiz a escolha certa, estou no lugar certo, porque eu tenho essa vontade também de voltar a ganhar, né? De ser protagonista, né? Então assim, eu tenho certeza que o Marlon e o Palmeiras vai ser um grande casamento. No Botafogo, Marlon jogava mais como um segundo volante, um camisa 8. Mas, para suprir as necessidades do Alviverde, ele pode ter como função principal a primeira volância, atuando mais como um camisa 5. Ainda não conversamos sobre isso, né? Mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Então eu tenho essa facilidade, né? Meu intuito aqui é ajudar. Tanto jogar de 5 e de 8 eu não vejo problema nenhum, né? Vai depender muito do Mr. Abel. É importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, né? Executar da melhor maneira possível. Danilo e Richard Rios fazem falta. Será que Marlon Freitas vai ser a solução para os problemas do Palmeiras? Cabe agora a Abel Ferreira entender como utilizar o novo reforço dentro da equipe. Boa, Mari Capra, agora em nova fase na reportagem da nossa equipe. Para onde vai atuar no Palmeiras o Marlon Freitas? No Botafogo, no ano passado, era um pulmão, né, Elton? Olha, um pulmão um pouco para frente, um pouco no ataque, um pouco na defesa. Ou seja, em todos os lugares, menos nas áreas que a gente vê pelo mapa de calor. 58 jogos, 84 minutos por partida, jogou muito, 1 gol, 5 assistências. Ele fala da polivalência e realmente né? É um jogador, até o mapa de calor mostra isso. Ele ajuda na defesa, até quando o Gregor é expulso na final da Libertadores, ele ajuda a compor na defesa e chega no ataque também, sempre ali participando das ações, né? Saúde. É isso, Edu. Tem que beber uma água para falar com você agora sobre isso, né? Porque eu achei uma baita de uma contratação do Palmeiras. É um jogador que tem essa polivalência assim no meio-campo. Acho que, olhando para o que o Abel Ferreira tem de jogadores, né, na posição, tem o M. Martinez, como a gente já falou, a Mari Capra, que aliás dividimos grandes coberturas e agora nessa função de repórter tenho certeza que terá muito sucesso e que a gente tenha também muitas outras coberturas juntos. Eu acho que ele vai jogar muito com esse papel de primeiro volante, Edu, por alguns motivos. O Palmeiras muitas vezes joga com 3 homens de meio campo, né? O Lucas Evangelista se recuperando, felizmente teve uma lesão no ano passado, né? Ainda tem aí esse processo de recuperação, já deve retornar nesse início de ano. Ele funciona como segundo homem de meio campo e vinha fazendo muito bem essa função. Dá para se revezar os dois juntos ali jogando com o Andreas Pereira um pouco mais à frente. Ele arriscando também talvez um quarto homem, ou até um terceiro, né? Tirando um desses caras de meio campo e colocando o Rafael Veiga. Que, vamos lembrar, né? O Rafael Veiga tem 30 anos de idade, gente. Ainda tem muita linha para queimar. É um jogador que pode, sim, ser importante nessa próxima temporada. Tem o Alan também, né? Que joga, sai da ponta para dentro. Tem o Paulinho, né? Que pode funcionar também como um atacante jogando um pouco mais por dentro, apesar de render pelos lados do campo. Então a gente está falando de um Palmeiras que tem jogadores que podem fazer várias funções. E o Abel Ferreira gosta muito disso, né? A gente lembra do Scarpa funcionando como um lateral esquerdo, a gente lembra muito do próprio Flaco Lopes, né? Jogando como um 10 ali por trás do Vitor Roque. É um Palmeiras que o Mike, né? Muitas vezes jogou como ponta, funcionando como um cara de ataque, o Marcos Rocha como um construtor. Então o Abel Ferreira gosta dessa polivalência. E eu acho que um motivo importante, ele até falou isso na coletiva, acompanhei atentamente mais cedo essa coletiva do Marlon Freitas, ele fala dessa questão de ser um cara importantíssimo nas bolas longas, que como o Palmeiras usa muito isso, né? O Gustavo Gomes já fez muito isso, né? Dessa ligação direta, buscando um atacante. O Marlon Freitas fez muito no Botafogo, essas inversões de jogo, e ele jogando um pouco mais recuado, como um primeiro homem de meio campo, ele consegue fazer isso muito bem. Ele até disse que nos treinamentos
a comissão técnica do Palmeiras, já nesse começo de trabalho, já pediu isso dele, né? Porque sabe que é uma característica boa de um jogador de meio campo. Então, uma baita de uma contratação, um excelente jogador, mostra ser uma excelente pessoa também, e acho que vai contribuir demais para essa equipe do Palmeiras, Edu. Como primeiro volante, provavelmente, mas sabe que pode jogar também em várias posições no meio campo. Precisar de um 8, o Marlon tá lá também. Bom, já Igor Thiago, né? Um papo exclusivo com o artilheiro que tá encantando a Inglaterra. Freitas. Rapaz, era adversário, né? A comissão técnica conhece e pede o que sabe que ele pode entregar facilmente. Porque já foi adversário, né? Tantas vezes. Inclusive naquele histórico 4-3, a virada do Palmeiras no Brasileirão do ano retrasado, né? 2023, que o Palmeiras consegue virar o campeonato para cima do Botafogo. Quando estava 3-3 aquele jogo, teve uma piscadinha. Ele falou sobre isso. Um gesto infeliz da minha parte, né? Eu não fui educado dessa forma, em nenhum momento eu tentei desrespeitar, até porque se eu tivesse desrespeitado eu não estaria aqui. Foi um gesto infeliz, e eu reconheci isso em várias entrevistas, pedi desculpa, tanto os torcedores do Botafogo se sentiram magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. Então eu acho que é uma oportunidade também para mim, o de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, os torcedores se sentiram ofendidos, tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né? Foi um gesto infeliz, sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir, né? E esse gesto também não vai se repetir, né? Então, assim, algo que foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei, né? Eu comigo mesmo, assim, conversando, eu falei, cara, só vou conseguir mudar isso dentro do campo. O Palmeiras fez uma proposta oficial pela Almada, e agora a decisão está nas mãos do jogador, mas a tendência é que ele saia e venha para o Palmeiras, Júlio Gomes. Olá. Isso aí é uma contratação de muito impacto. Eu ia falar do Almada agora, quando eu estava falando do Botafogo, eu ia estar falando uma coisa que ia acalmar muito a torcida, seria se o Botafogo resgatasse o Almada, porque o Atlético parece estar rifando o Almada, né? Uma coisa muito estranha, não deve ter batido ali com o Simeone também, porque o Almada vai ser titular na Copa, gente. O Almada ele é muito bom jogador, né? Ele foi muito decisivo. O Luiz Henrique também e tal, o Igor Jesus, mas o Almada foi muito decisivo em 2024 pro Botafogo. Aliás, o torcedor do Botafogo já... não quero que ninguém morra, né? Mas pode morrer feliz, é apenas uma expressão do futebol, né? Todos os botafoguenses que eu conheço já vão morrer felizes, já tiveram o ano da vida e tá tudo bem. Quando nada mais esperavam do seu clube. O Almada não vai vir pro Botafogo, aparentemente o Palmeiras está na frente, e eu acho que é um jogador que seria espetacular para o Palmeiras, um jogador que o Palmeiras não tem hoje. O Palmeiras não tem esse... aliás, ele sofreu para conseguir, né, esse armador, Veiga, Maurício, tentou tanta gente ali, Felipe Anderson, Sousa e tal, tentou um monte de opções, e o Almada esse jogador, é um jogador raro no futebol hoje, pouca gente tem esse jogador hoje, né, esse camisa 10, assim, ele, por exemplo, ele é um Garro muito melhorado, e mais jovem, e que não se lesiona tanto e tal, né, para usar um exemplo de um paralelo com um co-irmão. Então seria uma transferência de impacto se o Palmeiras conseguisse o Almada. Como fica esse Palmeiras na prateleira de elencos com a chegada do Almada, Gabriel? Salto patamar, Domi, sem dúvida. Acho o jogador extra classe, craque a nível futebol brasileiro, apresentou muito no Botafogo, titular da seleção da Argentina, vai ter um espaço ali na Copa do Mundo, é um jogador muito, assim, qualificado, e esse time do Palmeiras tem desse meio campo aí, né, com mais marcação também, que não jogue tão solto como jogou em algumas partidas importantes esse ano ali, tem aquele pitbull para caçar no meio, tem o Marlon Freitas agora, e chegando o Almada como esse meio atacante, realmente acho que o Palmeiras, ele passa ali a ter um time muito forte também. É claro que é sempre a mesma comparação, Eduardo Tironi vai gostar, mas são os dois times que mais prevalecem, né? Então, vai ser sempre Flamengo e Palmeiras, independente da vinda do Almada ou não. Mas acho que ele é um salto muito importante para esse Palmeiras, e esse é um movimento que seria explosão no mercado, viu, Domi? Maior nome da janela nesse momento, né, Yara? Com certeza, e para o Palmeiras, que já estava redondo, né?
Não, eu acho que o Gerson, como é que vai chegar aqui, né? Como é que vai ser, né? Tudo, os imbróglios de tudo que aconteceu. A gente sabe que existe esse impasse aí. Saiu do Flamengo, a situação da torcida não gostou, foi pra lá. Então, assim, não tava jogando. Então, eu acho que pro elenco do Palmeiras, o Almada faz muito mais diferença ali do que o Gerson no Cruzeiro, mesmo porque para mim o Palmeiras está num patamar acima do Cruzeiro, né? Já é Flamengo e Palmeiras ali. Então eu acho que para disputar, pensando ali nos dois principais times hoje no Brasil, ela muda o patamar. Paulinho, não sei quando vai voltar a jogar aí no Palmeiras, né? Existe essa expectativa forever aí que a gente tem, mas que muda a estrutura do time. Pessoal, para finalizar, né? Eu fui um dos primeiros a fazer esse vídeo do Almada, né? Eu tenho outro canal secundário. Eu falo sobre jogadores, né? Fiz um vídeo falando que o Almada estava livre. Depois que eu fiz esse vídeo, eu vi um bocado de vídeo aparecer sobre o Almada no Flamengo. Almada aí no um bocado de time aí, Botafogo, todo mundo querendo o Almada. E é muito bom jogador, cara. É o substituto. Já vi falar até, né, que ele seria um dos substitutos, né? Já testado pela Argentina de Messi. Né? E o Everton conversa com o Grêmio, pessoal. E Palmeiras se incomoda com postura do com postura de clubes e os empresários, né? O goleiro tem contrato com o Alviverde até dezembro de 2026 e inicia a temporada disputando posição Carlos Miguel. Cara, se ele não quer disputar posição, quiser ir embora, ele vai, né? Com contrato até o final de 2026, o Everton tem conversas com o Grêmio, pessoal, por meio de seus empresários para deixar o Palmeiras. Até o Lavieri trouxe isso ontem no O. E aí eu tava assistindo. Não quis fazer outro vídeo ontem, porque eu postei um vídeo ontem da coletiva do Marlon Freitas e parece que a galera não gostou muito da contratação do Marlon Freitas, que como jogador é muito querido pela torcida, né? As coletivas ficam bastante cheias, mas o torcedor do Palmeiras tá meio ainda assim desacreditado. A gente temos que acreditar, né? Até o final. E eu creio que se chegar o Almada aí, o Palmeiras vai mudar de patamar, velho. O GE procurou os empresários do atleta e o Grêmio durante a noite desta quinta-feira ontem, mas ainda não obteve processamento. A reportagem será atualizada em caso de resposta aí, não? Ou qualquer informação, a gente traz a informação. Então, o que já traz aí é que o Everton, os empresários, teve conversa com o Grêmio, isso incomodou o Palmeiras, né? Que tem aí, renovou o Colombo, a torcida esperava que o Palmeiras fosse trazer mais um goleiro, não trouxe, renovou o Colombo, se não subir alguém da base. E é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Espero que você tenha gostado do corte. Se gostou, já vai se inscrevendo, deixando seu like e comente suas opiniões nos comentários. O que vocês acham aí do Almada. Pra mim é muito bom. Pra vocês deve ser também, né? Tamo junto e até o próximo vídeo aí, galera.